Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui mais 2 versículos do Salmos 34. Eu vou ler o versículo 5 e 6, que diz assim: Olharam para ele e foram iluminados, e os seus ossos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Aqui no 5 diz, né? Olharam para ele e foram iluminados. Eu já sirvo o Senhor já tem um tempinho, desde os meus 16 anos. E quando vocês conhecem uma pessoa, quando Deus te apresenta uma pessoa que serve ao Senhor em espírito e em verdade, é notório. É perceptível a luz que essa pessoa tem. Eu tenho uma experiência muito forte com isso. No ano de 2019, eu trabalhei no CEMEI, aqui próximo da minha casa. E na cozinha desse CEMEI tinha uma pastora. Eu não sabia que ela era pastora, mas toda vez que eu batia de frente com ela, assim, nos corredores, na entrada, na saída, eu vi uma luz tão forte nela. Eu sabia, essa mulher é serva, não tem condições. E também pessoas já falaram isso pra mim, né? Graças a Deus. Que sobre o brilho do Espírito, né? Então, o Senhor é um Deus tremendo, né? E servir Ele em espírito e em verdade, né? Estar ali no processo de adoração, de oração, de santificação, nós também somos atingidos com essa luz. Nós temos o brilho do Espírito, né? E aqui no capítulo 6 diz: Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Clamou este pobre, pode ser pobre financeiramente, pobre de espírito. O Senhor o livrou de todas as suas angústias. Deus é poderoso, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é superior a qualquer situação. Deus é suficiente. Eu tenho uma experiência muito forte com isso. Eu passei um período difícil financeiramente, há uns 3, 4 anos atrás, e eu precisei colocar meu apartamento à venda, porque eu não estava tendo condições de manter, né, o financiamento. E eu fui orar ao Senhor, pedi uma direção ao Senhor, fiz um propósito de jejum, de oração, que poderia até mesmo ir a leilão, né, caso eu não vendesse e quitasse a dívida. E para minha surpresa, nessa semana, era uma semana de decisão, era uma decisão de fé, né? Porque o certo seria eu vender, né, um apartamento e pagar a minha dívida com o banco. Porém, eu vendendo esse apartamento, eu não teria nenhum retorno que daria para me dar entrada no outro apartamento ou numa casa, ou eu estaria morar de aluguel, não sei. E o que acontece? Eu fui para um culto de irmãs, e neste culto tinha uma missionária pregando. Ela nem chegou a precisar me apontar, ela só disse assim: Deus manda dizer, não é para vender nada, tu és minha filha, não vai fazer nada sem a minha permissão. E eu tomei posse daquela palavra, e para mim foi para mim. E naquela semana que eu cheguei em casa, após aquele culto, eu tirei a placa de vende-se. Eu tinha um contrato quase certo já, uma pessoa com dinheiro em mãos para comprar o apartamento. Eu desisti da venda e confiei no Senhor. Quando passou-se cerca de uma semana que eu obedeci ao Senhor, a Caixa Econômica entrou em contato comigo e falou de um acordo, né? E eu até já tinha procurado a Caixa para fazer um acordo e eles não tinham acordo para comigo. E após esse período de jejum e essa busca que eu busquei ao Senhor, por isso que é importante a gente buscar o Senhor, não importa a situação. Ore ao Senhor, busca ao Senhor, porque o Senhor, Ele pode mover céus e terra para abençoar. Nós não podemos limitar o poder de Deus.
Então, nunca esqueça disso.